A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aí diz no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amados queridos irmãos, nesse texto nós podemos ver a justificação que Deus imputa, que Deus declara para aquele que crê. Quando nós colocamos toda a nossa fé, em quem Cristo é, o que Ele fez na cruz do Calvário em nosso lugar pelos nossos pecados, Deus nos declara justos e, além disto, Ele nos torna uma nova criatura. Deus, através da fé, Ele torna o que nós somos agora em Cristo uma nova criatura. Ele nos declara ser o que Jesus é. E os nossos pecados são perdoados pelo seu sangue. Olha que coisa tremenda. Somos declarados justos, Jesus se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode ver todas as cartas que Paulo escreveu. Ele nunca disse aos pecadores de Corinto, aos pecadores da Galácia, de Filipenses, de Filipos, de Éfeso. Não, ele chamava eles de santos. Amados, muitas pessoas acham que é humilde dizer assim: eu sou um pobre pecador lavado no sangue de Jesus. Amados, isso não é assim. Olha, nós éramos pecadores até receber o Senhor Jesus Cristo. No momento que nós o recebemos, o nosso status diante de Deus muda. Por quê? Porque Deus, quando você coloca a tua fé no Senhor Jesus Cristo, Ele te declara em Cristo santificado, perdoado, justificado. E aí o Espírito Santo entra na pessoa que recebe o Senhor Jesus Cristo e muda a natureza dela. Ali em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que Deus nos dá uma nova natureza, a natureza de Deus, como filhos de Deus, o DNA de Deus. Então não é humilde, é uma falsa humildade, é uma falsa piedade dizer eu sou um pobre pecador lavado no sangue de Jesus. Chamar de impuro aquele que Jesus purificou não é humildade, é incredulidade ou ignorância teológica. Nós éramos pecadores até receber Jesus. No momento que recebemos Jesus, o nosso status mudou para justos e a nossa natureza mudou, porque recebemos a natureza de Deus. Isso não quer dizer que eu e você não pecamos. Isso quer dizer que nós não amamos mais o pecado e não somos mais escravos do pecado. Quando uma pessoa diz de si mesma, eu sou pecadora, ela está dizendo, eu sou escravo do pecado, sou mais fraco do que o pecado, vulnerável ao pecado. Ela está desdenhando do sacrifício de Cristo. Isso não é humildade, isso é ignorância espiritual. Humildade é reconhecer que em Cristo somos perdoados e purificados. Recebemos uma nova natureza e agora em Cristo somos santificados. É claro que no nosso desempenho nós pecamos, mas nosso status mudou, nós não somos mais o nosso desempenho. Nós somos agora o que nós somos em Cristo. Através da fé em Cristo, Deus te declara em Cristo perdoado, salvo, herdeiro, filho. Ele te dá uma nova natureza, Começa um processo de santificação. É claro que no desempenho nós vamos mudando aos poucos, pecando cada vez menos. Mas até Jesus vier, nós não somos perfeitos. A Bíblia diz em 1 João 3,2 que quando Ele vier, nós seremos perfeitos no desempenho. Você viu aqui no texto que nós lemos que nós somos perfeitos em Cristo. Nossa nova natureza, nosso espírito agora assentado à direita de Deus Pai em Cristo. Efésios 2,8 é perfeito. Mas a nossa alma está sendo restaurada, o nosso desempenho está sendo transformado aos poucos. De maneira que nós não podemos nos identificar com o nosso desempenho, mas sim nos identificar em Cristo, que teve um desempenho perfeito e que nos dá o Espírito Santo, E o nosso desempenho vai mudando, vai mudando. Isso tem galardão, mas ninguém será salvo pelo desempenho, porque até Jesus vier, Eclesiastes 7,20 diz que não há ninguém que esteja fazendo tudo certinho o tempo todo.
mas nós erramos e falhamos. Portanto, ser humilde é declarar quem você é agora em Cristo. Todas as promessas. Se você ver Efésios capítulo 1, várias e várias vezes diz em Cristo, nele, no amado. Deus não trata conosco segundo a nossa carne, condição humana caída. Deus trata conosco pelos méritos de Cristo. Nossa fé nos conecta, Romanos 5, 1 e 2, a Deus, e Deus, pelo sangue de Jesus, nos vê e nos declara em Cristo, irmãos. Então ninguém pode vir ao Pai, João 14, 6, senão em Cristo. O homem, em sua condição caída, precisa de um advogado. Ele precisa ser justificado por outro, assim como o outro nos tornou culpados. Foi Adão, caídos, mortos, né? Agora só Cristo pode nos declarar justos, salvos. Ninguém pode se justificar diante de Deus pelas obras. Ninguém terá um comportamento assim que cumprirá todas as escrituras do nascimento até a morte, não é? Um comportamento assim perfeito. Jesus teve em nosso lugar e quando nós cremos nele, o comportamento dele é creditado, né, na nossa conta como sendo a nossa obediência. Então, através da fé em Cristo, Deus nos declara e nos torna uma nova criatura e perdoa todos os nossos pecados e agora começa a tratar com amor ao pecado, né? O homem, desde a queda, o coração dele está inclinado para a vaidade, né? Agora, em Cristo, ele vai trabalhar através da palavra, da oração, da comunhão com os irmãos cheios do Espírito Santo. Você vai praticando isso diante das pessoas que precisam, repartindo o pão. E você vai crescendo por experiência. Este é um trabalho tremendo. Nós estamos falando essa semana deste tema relevante e importantíssimo, que é a abrangência do domínio. E temos tratado que o sangue é o único que pode nos declarar justos diante do Pai, e o Espírito que vem habitar em nós é o único que vai nos ajudar em nossas fraquezas, não apenas nos levando ao arrependimento, mas também ao nojo ao pecado. Esse trabalhar da graça em nossos corações começa e termina pela atividade de Deus, sem auxílio de mãos humanas. Em Romanos 1,17 diz que a salvação, do início ao fim, é de fé em fé. E nós vamos recebendo graça sobre graça. Esse trabalhar maravilhoso do Espírito Santo, desde que ele veio habitar em nós, é um trabalhar por misericórdia, não é que nós merecemos. Mas Cristo, com o seu sangue, pagou, né? Para que sejamos limpos, ele desejou muito habitar em nossos corações. Este foi o desejo de Deus, habitar em nossos corações e transformar a nossa vida. Isto é um presente, é graça. Não custa nada. Até a fé que nós recebemos vem dele, né? Até a fé que nós recebemos para crer vem do Senhor. Isto é a presença do Senhor em mim e você, produzindo essa nova vida que nós ganhamos. Essa nova vida, ela começa através das Escrituras, nossa mente vai sendo renovada e vamos conhecendo a verdade que é o Senhor Jesus Cristo e sua obra expiatória, e ao crer recebemos a sua presença, que entra em nós e nos dá o novo nascimento, a nova natureza. Nós somos declarados justos e o Senhor começa uma obra de santificação. Esse trabalhar do Senhor em nós, ele vai de dentro para fora, né? Vai mudando, né? O nosso querer e também o nosso efetuar, levando-nos a ser justiça de Deus, ou seja, praticar as mesmas obras que diz lá em João 14, 12, para a glória dele. Então ele começa mudando as nossas percepções. O homem, desde a queda, ele percebe Deus longe, ele percebe tudo equivocadamente, né? Está cegado pelo príncipe das trevas, a fortaleza. Ele percebe que ele é fraco, que o pecado o domina, que o pecado é interessante. Então ele é escravo de todos os vícios, ele é escravo da mentira. E quando o Senhor entra e começa a iluminar o coração e limpar o coração, ele começa a mostrar que Deus é melhor que o pecado e que Deus é maior que os nossos desafios que nós enfrentamos, porque ele já venceu na cruz do Calvário. Esse trabalhar de renovação da mente, onde nós começamos a orar aquilo que ouvimos, misturando aquilo com fé, Hebreus 4:2, não é apenas algo teórico. Nós começamos a orar e Deus começa a colocar cada vez mais o desejo de praticar.
e a fé que nós podemos praticar. Uma pessoa que vai sendo renovada pela graça, ela vai começando a crer que ela pode curar enfermos no nome do Senhor Jesus Cristo, expulsar demônios, que ela pode tudo que a Bíblia diz que ela pode, vencer a carne, o mundo, o diabo, que ela pode prosperar no deserto, que ela pode ser canal de bênção, né? Que ela pode sujeitar a sua carne, seus desejos, pensamentos, tudo o que for antibíblico. Isso é um milagre, é Deus que convence o homem. É Deus que abre os olhos do homem para esse potencial. Porque desde que o Senhor vai habitar em mim e você, a nossa condição já não é mais o que nós somos humanamente, mas sim o que Ele é, o que Ele sabe, o que Ele pode. Ele diz, naquela hora não será vocês que vão falar, mas é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está em nossa vida, nos ajudando com gemidos inexprimíveis dentro de nós e nos ajudando em atos exteriores, atos proféticos, nos guiando e nos dando ânimo, coragem para perseverar na fé. Porque a fé do cristão ela é provada, não é tudo que é automaticamente. Podemos ver na vida de Abraão, de José, de Davi, de Paulo, que eles passaram por um processo onde a sua fé foi provada. E eles não viram, como Abraão não viu, frutos imediatos da sua semeadura. Mas Deus deu sabedoria para eles regarem a semente, amém? E retirarem as pedras e espinhos para que a semente germinasse e por fim chegasse o ramo e por fim o fruto no ramo. Isto é um processo que poucos compreendem. Muitos pensam que o milagre vai cair na nossa cabeça automaticamente. E ficam nas igrejas misturados com o mundanismo, sem a renovação da mente, apenas trabalhando no templo ou procurando, caçando bênçãos atrás de bênçãos, sem renovar a sua mente e sem ter fé. Isto é uma ignorância. A religião ela distrai o homem nisto, para que ele não chegue realmente no processo da graça, na santificação da graça. Isto é o anticaminho. Parece que é Deus, mas é Satanás transfigurado em anjo de luz, levando as pessoas para heresias. O verdadeiro caminho é a comunhão com Deus e esse trabalhar da graça em nosso coração. Isso é uma coisa maravilhosa, insubstituível, sabe? Então, quando eu e você começamos a compreender que quem o Senhor é em nós, Cristo em nós, esperança da glória, e o que ele fez na cruz do Calvário, Paulo dizia que não pregava nada senão a Cristo crucificado e que a sabedoria dele não era humana, mas era a sabedoria de Deus. À medida que nós começamos a ter a revelação de quem Cristo é em nós e do que ele fez na cruz do Calvário, o que é que ele venceu na cruz do Calvário e o que é o Novo Testamento que vem, como herança por causa da sua morte e ressurreição, e como se apropriar dessa herança para reinar em vida para a glória de Deus e por amor às pessoas. Esse é o mundo que jaz no maligno, sob os efeitos da queda, Para todo lado que nós olhamos, nós vemos os efeitos da queda, as pessoas estão sendo roubadas e saqueadas, como diz Isaías 42, 22. Agora, o que nós vemos que essa nova vida que nós ganhamos em Cristo, ela é gratuita e ela precisa ser revelada. Em 1 Coríntios capítulo 2, diz que o Espírito Santo veio habitar em nós para que nós venhamos a perceber, quem é as características deste Novo Testamento, dessa nova vida. É a mesma coisa que diz Romanos 12, que se nós renovarmos a nossa mente, nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o homem não tem experimentado desde a queda, por causa do afastamento voluntário de Adão e Eva. Foi voluntário o afastamento, agora o arrependimento e fé, o que quer? É o voluntário voltar-se para Deus, para a posição que ele nunca devia ter saído. Então, por causa do afastamento voluntário de Adão e Eva, o que nós vemos hoje não é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mas sim um mundo que jaz no maligno. Nós pensamos, muitos dizem, nenhuma folha cai da árvore, tudo é vontade de Deus. Mas Jesus discerniu aquele vento que estava vindo, aquela tempestade no mar, não vinha do Pai, tanto que ele repreendeu o demônio que estava entortando aquela mulher dentro da sinagoga. E ele diz, olha, tanto tempo essa mulher está presa por demônios, é um espírito de enfermidade na coluna dela. Ele repreendeu a febre que estava na sogra de Pedro. Então Jesus sabia discernir o que vinha do Pai e o que é efeito da queda do mundo que jaz no maligno. Muitas pessoas pensam que Deus governa este mundo inteiro e que a soberania de Deus significa que Deus faz a hora que ele quiser. Quando na verdade, aquele que se entrega a Deus, é o que diz Salmo 37,5, entregue e confia, o mais ele fará. Aquele que se entrega a Deus, Deus começa a trabalhar na vida dessa pessoa. Mas o mundo, de um modo geral, ele está na mão do maligno, As pessoas se afastaram de Deus voluntariamente. Agora precisam voltar-se para Deus
E aí que vem a importância da pregação do evangelho genuíno, né? Não apenas congregar numa igreja, mas voltar-se para Deus, entregar o seu coração, se arrepender dos seus pecados, né? E se apegar em Deus. Isso é um milagre que precisa ser feito. É uma transição, amados, entre a carne e o espírito. Tanto que em Romanos capítulo 8, ele diz, lá 8,13, que se pelo espírito você mortificar as obras do corpo, você viverá. Mas se você viver na carne, você morrerá. Então há uma vida nova que nós ganhamos e que Deus administra de dentro para fora. O mundo, de um modo geral, que nós temos aí, não é a vontade de Deus. Ah, se Deus é amor, por que acontece isso, aquilo? Tudo é feito da queda, irmãos. Tudo é escolha de Adão e Eva e tudo aconteceu depois que Adão e Eva se apartou de Deus. Quando o homem se volta para Deus, Deus começa um processo de restauração. O grande problema é que as pessoas são apressadas. Ficam um tempão no mundo, né? E quando se volta para Deus, querem já milagres instantâneos, rápidos e não entende que é todo um processo. Se Ele é o autor e consumador da fé, Ele vai ter que edificar a nossa fé, limpar o nosso coração, nos ensinar a crer. Depois Ele vai nos ensinar a agir, praticar essa fé, semear no Espírito, e aí Ele vai confirmar a nossa fé, como diz em Marcos 16:20. Então é todo um processo de restauração que leva tempo. Isso quer dizer uma entrega continuada no mesmo caminho, um caminho reto, aonde eu e você vamos receber o Senhor Jesus Cristo, entrar num processo de santificação e vamos permanecer. E Ele diz, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. O fruto todo mundo quer, agora a questão toda é como viabilizar a semente, que é a palavra aqui escrita na Bíblia, para o fruto que é a experiência visível, o resultado de tudo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e que Ele quer que se transforme numa vida boa, perfeita e agradável. Então Jesus morreu, ressuscitou, enviou o seu Espírito, né, para nos levar para a dimensão da glória, para a dimensão do reinado, onde nós vamos manifestar o reino de Deus nessa terra, vamos trazer vidas aos pés do Senhor e vamos, nessa curta peregrinação e jornada aqui nessa terra, como embaixadores celestiais, nos abster da mesa dos demônios, do pecado, do mundanismo, da carnalidade e nos limpar pelo sangue de Jesus, vez após vez. Porque há muitas vezes a nossa carne, o mundo, o diabo, quantas vezes nós pecamos, não voluntariamente, mas nós pecamos. Então o Senhor nos leva ao arrependimento vez após vez. O que estamos vendo neste tema, a abrangência do domínio, é algo que realmente assusta as trevas, e todo aquele que tem qualquer influência das trevas ainda, não tem uma mente renovada, achará esse estudo uma loucura, um fanatismo, ou até mesmo algo diabólico. O inimigo ele faz com que o amargo seja doce e o doce seja amargo. Ele sempre fará com que uma mensagem genuína seja vista como errada, e uma mensagem morna que agrada a carne como realmente algo de Deus. Então, como são poucos que ouvem a Deus, esses nos ouvirão, aqueles que aprenderam com Deus. Então, nisso nós conhecemos o espírito do erro, o espírito da verdade. Aquele que foi ensinado por Deus dirá amém a essa mensagem. Mas a grande maioria, como o povo no deserto, dirá que o que o Josué e Caleb está dizendo é loucura e insanidade. Não pode compreender porque não tiveram a renovação da mente e ainda não estão ouvindo a Deus, mas ainda estão ouvindo a carne, o inimigo, né? Então, essa nova vida só pode ser compreendida por revelação. E essa revelação só vem pela comunhão da graça, a comunhão diária. Isto é um conhecimento relacional que poucos compreendem e chegam à maturidade. E eu creio que você está nesse caminho, amém? Nessa jornada maravilhosa. Quando falamos da abrangência da graça, isto é visto como fanatismo, crer que Jesus realmente na cruz do Calvário desfez todos os efeitos da queda. Os 4 efeitos da queda que vemos em Deuteronômio 28, que não havia quando Deus criou originalmente. Né? Se você quer saber a vontade de Deus para mim e para você, veja como é que Deus criou o homem antes da queda, antes dele escolher se afastar de Deus. Deus não criou a doença, Ele não criou a escassez, Ele não criou nem a angústia nem a morte. Você pode ver isso? Quando Deus criou o homem, o criou por último e o colocou sobre o melhor ouro dessa terra. Deus mostra a sua vontade perfeita. O homem mudou, mas Deus não mudou. Tanto que Jesus vem em João 10,10 e diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então é devolver a imagem, semelhança e domínio. Lá em Gênesis 1:26 até o 28 mostra isso. Que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e eles têm a ele domínio sobre tudo que se move. Então quando o homem mudou, Deus vai lá,
sacrifica animais, faz roupas com pele de animais ali, né? Mostrando que o pecado de Adão e Eva só podia ser coberto com o sangue do seu filho que viria. Aquilo ali é a pregação do evangelho, né? Vocês pecaram, alguém morreu, derramou sangue, por enquanto é só animais, né? No Antigo Testamento os animais apenas cobriam, mas era um ato de fé. Eles crendo em Deus, ali desde Moisés nós vemos sacrifícios anuais pelos pecados. E essa expiação apenas cobria temporariamente, era colocada na tampa da arca, que chamava-se propiciatório, e Deus tornava propício, ou seja, favorável. E aquele sangue não perdoava pecados, mas apenas cobria, e como era um ato de fé, estava prefigurando que quando Cristo morresse na cruz do Calvário, aqueles que creram no Antigo Testamento, a ponto de fazer essa expiação, eram incluídos também. Então todos que morreram antes de Cristo e todos que morreram depois de Cristo são salvos por Cristo. Ninguém no Antigo Testamento foi salvo pela obediência da lei. Não, todo ano as pessoas iam lá confessar o que não cumpriram da lei, entende? Então eles não eram salvos por cumprir a lei, eles eram salvos porque eles confessavam e cobriam com sangue de animais. Isto é, eles confessavam que precisavam de um perdão. Eles tinham falhado, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3,23. Esta concepção que Deus foi tratando como jardim de infância, né? Nós podemos ver no Antigo Testamento Deus tratando com um homem como jardim de infância. Eles não tinham ainda o Espírito Santo dentro deles e não podiam suportar. Até mesmo os discípulos que andaram com Jesus, fizeram milagres. Jesus disse: olha, vocês não podem suportar a doutrina que eu vou dar a vocês, mas o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Você pode ver isso em João 16,13, que diz que o Espírito Santo aplicaria daquilo que é de Cristo na nossa vida. E aí Paulo vem e diz: olha, o mistério que esteve oculto, Colossenses 1,27, mas agora é revelado que é Cristo em nós. Então, Cristo veio habitar dentro de nós nessa dispensação, o Espírito Santo, para nos dar agora o caráter, a natureza, o status e o desempenho para a glória do Senhor. Isto é algo tão abrangente que nós teríamos que ficar meses para explanar essas coisas de uma maneira assim bem didática, bem calma. Mas nós estamos fazendo aqui o resumo do resumo do resumo. Quando falamos da abrangência da graça, falamos então desta expiação de Cristo que levou todos os efeitos que Adão colocou no homem. A obra de Cristo não é inferior de Adão. A salvação de Cristo não é uma salvação limitada. A Bíblia diz em Lucas 1 que ele nos deu uma plena e poderosa. Plena porque atinge todas as áreas. Jesus remiu a nossa alma do inferno, nossas finanças. Ele remiu a nossa vida de uma vida escravizada no vício, no pecado. Ele colocou a nossa carne sob o nosso domínio. Ele nos remiu também das enfermidades, nos remiu de toda a doença da alma, da escravidão do medo, para uma vida frutífera, para uma vida onde nós possamos manifestar sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Então a redenção de Cristo, ela é plena porque ela alcança todas as áreas. E ela é poderosa porque, como Deus é soberano, Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Lá em Mateus 28,18. Aí ele linka esse versículo com o próximo, dizendo: portanto, ide. Porque todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide nessa força. E Deus mostra que essa revelação ela é mais importante que o evangelismo. Não estou dizendo que o evangelismo é importante, que as missões, mais importante do que as bênçãos, que tudo. Eles não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Então, ser cheio do Espírito Santo é mais importante que qualquer outra coisa. Porque se você for cheio do Espírito Santo, você irá fazer missões, você vai evangelizar, você vai pregar a palavra, você vai vencer nessa vida, mas você vai fazer no Espírito, de maneira agradável, em comunhão com Deus. Então, sem isto, é morte na panela, é religião dos homens. Ele colocou isso como prioridade, ou seja, a minha comunhão contigo e a restauração, a renovação da sua mente vem antes de qualquer coisa. Nós podemos ver que antes de Deus fazer uma grande obra através de Elias, que com uma oração caiu fogo do céu, Elias ficou 3 anos e meio com o Senhor. Não quero dizer que você vai parar de trabalhar e ficar 3 anos e meio em casa. Estou dizendo que isto é um trabalhar diário dentro da tua condição atual, entende, amados? O que vemos que todos aqueles que Deus chama, Deus trabalha dentro, e o quanto Ele trabalhar dentro é o quanto Ele vai trabalhar aqui fora. Ou seja, a obra em nós vai produzindo em nós o desempenho através de nós. Rios fluirão do nosso ventre.
Quanto mais Deus trabalha em nós, mais Deus conseguirá trabalhar através de nós com obras de ouro, pedras preciosas, uma obra realmente espiritual, não algo humano religioso. E esse conhecimento, essa revelação da abrangência que Jesus na cruz realmente venceu a doença, a enfermidade, venceu a angústia, venceu a morte, todos os efeitos da queda, é que nos fará ser ousados diante desses efeitos, ainda aqui neste mundo. Jesus disse: está consumado, mas continuam as enfermidades, continuam as angústias, continua a escassez, não é assim? E aí a pessoa pensa, se for da vontade de Deus, Ele é soberano, Ele fará. Aí está, a soberania de Deus é manifesta através da nossa fé. Ele nos deu autoridade, Ele tem todo o poder. Salmo 62 diz que todo o poder pertence a Deus. Então, todo o poder de Deus flui através da nossa autoridade que Ele nos concedeu. Lucas 10, 19. Aí nós vemos, Moisés poderia dizer, Deus tem todo o poder, Ele é soberano, Ele vai abrir o mar. Mas Deus diz, Moisés, levante o cajado. Então, veja essa parceria maravilhosa, nós ligarmos na terra. Eles ungem os enfermos com óleo, certo? Então, quando nós compreendemos que temos uma parte para fazer com a ajuda dEle, no Espírito Santo, ligar na terra, e compreendemos o que é para ser destruído, e o que é realmente o inimigo, né? Então aí nós começamos a ter o mesmo ministério que nós vemos em Jesus, em Paulo, Pedro e João, o evangelho de poder. Não o evangelho de se Deus quiser, Ele fará, mas sim o evangelho como Ele quer, né? Pedro e João diz, porque eu sei que Deus me enviou, porque eu sei que Ele quer, porque eu sei que Ele levou as enfermidades, e porque eu sei que eu tenho poder e autoridade sobre as enfermidades, eu digo a você, levanta e anda. Aí nós temos um evangelho revelado. O evangelho de sinais, prodígios, maravilhas e milagres vem de quem anda com Deus, ganha a mente de Deus, compreende a abrangência da graça, compreende a abrangência do domínio, a abrangência do sangue, a abrangência do nosso ministério, a abrangência da nossa autoridade. Quando nós compreendemos isto, então nós começamos a ver, por revelação, que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é realmente a manifestação do reino de Deus nessa terra através da igreja, como diz Efésios 3:10. Quando uma pessoa começa a andar com Deus e não apenas ser religioso, aprender com os homens teologicamente, humanamente falando, mas quando ela aprende com Deus, ela começa a ter vida e não apenas informações sobre. Muitas pessoas têm muitas informações acerca disso e daquilo, mas não têm a vivificação que só vem pela comunhão, só vem pela graça, só vem através do arrependimento e da fé. Isto é um processo insubstituível. E quando nós somos vivificados, nossos olhos e ouvidos espirituais são abertos, nós começamos a compreender a perfeita vontade de Deus e conseguimos entender que nós somos embaixadores celestiais para desfazer as obras do diabo, para o que é a justiça? Dar a cada um o que é seu direito. Então o doente tem direito à cura, o endividado tem direito à provisão, aquele que está escravo do pecado, do vício, tem o direito da libertação, aquele que não ouviu o evangelho tem o direito de saber que em Cristo ele é perdoado, salvo, aceito por Deus. Então isso é justiça, é trazer um evangelho, como diz 1 Coríntios 4:20, de poder. Este evangelho revelado, este evangelho que vem via Espírito, à medida que Deus vai nos vivificando interiormente, e essa vivificação tem a ver com o seguinte, o salário do pecado é a morte. Então o homem está morto em seus delitos e pecados. À medida que ele vai ouvindo o evangelho e sendo terra boa, né? Não se ofendendo, nem se afastando, nem fazendo-se de ouvinte esquecido, mas quando ele vai misturando essa palavra com fé e vai se arrependendo, Deus vai limpando aquela área e vai vivificando. Ele vai vivificando, iluminando, e a lente do coração, os limpos de coração, começam a perceber quem Deus é nele, quem ele é em Deus. Ele começa a perceber o amor de Deus, ele começa a perceber a sua autoridade e ele começa a crer na cura divina. Ele começa a crer nos milagres. Isto é vivificação. Uma pessoa que não foi vivificada, isto é apenas história da carochinha. É apenas um conto bonito, que legal, tal, né? Agora, aquele que andar com Deus terá muito mais que informação. Ele vai ser vivificado. Porque o último Adão é espírito vivificante. Ele não veio apenas para trazer informações dos céus. Ele veio para nos dar um espírito, para nos vivificar, purificar e nos tirar, né, daquilo que nos cega. O pecado cega o homem. O mundanismo, a carnalidade, a humanidade cega o homem. Ele está numa zona de conforto, cegado. Agora o Senhor nos levará pelo arrependimento a sair dessa esfera para a esfera do espírito. Aí nós seremos produtivos. Isto é para poucos, infelizmente. Deus ama a todos.
né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, esse trabalhar da graça, que é tão precioso e substituível, cada dia que nós damos o coração para o Senhor, Ele está limpando, Ele está enchendo, Ele está restaurando, Ele está vivificando, Ele está santificando. E é de glória em glória. Provérbios 4,18 diz que a luz do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o Salmo diz também, né, que nós vamos ali, de glória em glória. Isso também está em 2 Coríntios, que mostra lá que nós estamos indo de glória em glória. Esse trabalhar maravilhoso da graça, que vai abrindo os nossos olhos e ouvidos espirituais, é algo que Satanás teme e treme e procura substituir pela religião monótona, a religião humana, né? O homem gosta de estar no centro, no controle. Então ele troca relacionamento por rituais, né? Por regras, religião, tudo com R, tá vendo? Mas o que o Senhor quer é relacionamento. E esse relacionamento com o Senhor é algo que realmente precisa ser ensinado. Se você está numa igreja que não ensina isso, a pessoa não vai crescer nisso. Se não há um direcionamento profético, um púlpito não tem um direcionamento profético, o que acontece? As pessoas não vão entrar no processo da santificação. Então vemos dois tipos de igreja. Aquelas farisaicas que a santificação ela é cobrada, exigida, largue isso, largue aquilo, e força as pessoas, né, a isso, aquilo e tal, e se preocupa muito com o exterior, com o rigor ascético. Então isto é farisaísmo, tentar mudar-se para Deus, tentar parar com isso, largar isso, aquilo. Então nós vemos muitas igrejas aí, neopentecostais e pentecostais, que fazem isso, forçam a barra como se a santificação fosse mérito diante de Deus, como se largar isto, aquilo, faz com que você seja santo diante de Deus. Não é o que você larga, é o que Deus tira de você, que é a santificação. A santificação não é nem você ficar no mundanismo, na carnalidade, na humanidão, e nem entrar nessas igrejas fanáticas e começa a exigir de você que você largue isso, pare com aquilo, faça isso e faça aquilo, entendeu? Isto é humano, isto aqui não é relacionamento, não é fruto de um relacionamento, é fruto de um desespero para tentar ter mérito diante de Deus pelo desempenho melhor. Então você melhora o seu desempenho, larga isso, começa aquilo, não corta o teu cabelo, não usa tal roupa, não faz isso, e agora você é santificado, né? E aí isto gera pessoas que pensam que pode se gloriar, porque estão se consagrando, estão orando, largaram a televisão, largaram esse tal tipo de roupa e tal. E eles pensam que isto é mérito diante de Deus, quando na verdade isso é manufaturado. Lá no fundo continua a mesma soberba, continua a mesma impureza, né? Continua todo o trabalho a ser feito, apenas mudou exteriormente alguns detalhes, né? Isto não é o suficiente, isso aí é parar no meio do caminho, isso é ser morno, isso é ser mundano. Tentar santificar-se é ser mundano, isso é a igreja mundana, essa igreja porta larga, porque a igreja verdadeiramente santificada, ela é aquela que é humilde para ouvir e humilde para depender de Deus, onde Deus é que vai nos santificando. Ele diz, eu sou o Senhor que te santifica, né? Enquanto a chuva cai lá fora, você está ouvindo o barulho da chuva, né? Continuamos aqui, que a chuva de graça, a chuva da revelação e da misericórdia continue caindo em nossos corações. O que estamos vendo nesse estudo breve é que a abrangência da graça, ela não pode ser compreendida, ela só pode ser revelada. Não é nós que entendemos com a mente caída de Adão. Muitas pessoas leem a Bíblia, pastor, eu leio, não entendo nada. A Bíblia não é para entender. Pastor, eu estou procurando respostas. A Bíblia não é para respostas, nem para entender. Não é você com a tua mente em Adão querer entender e ter resposta. A Bíblia é o seguinte, você busca um relacionamento com o Senhor e Ele revela para você. Então isso é um milagre, requer humildade, requer chamar a nossa sabedoria de loucura e depender completamente do Espírito. Porque essa palavra ela é Espírito, João 6,63. Quem lê essa palavra na carne gera seitas, heresias. Quantas seitas e heresias tem? Porque a pessoa lê na mente e entende errado. Porque aquele que escreveu essa palavra, só ele pode interpretar, é o Espírito Santo. E ele só revela isso àquele que está no processo da graça. Por isso Paulo dizia em Gálatas capítulo 1 que se alguém vier e pregar outro evangelho que não for o evangelho da graça, é amaldiçoado. Porque fora da graça, o que você vai ter são pessoas deformadas, não transformadas. Não vão chegar a ser a estatura de varão perfeito. Não vão ficar parecido com Jesus no caráter, né? No conhecimento bíblico e no poder. Essas três áreas que nós precisamos de restauração. No caráter, imagem
né? No conhecimento da palavra, aqui no entendimento, a renovação da mente, que é a semelhança que vai chegar nas obras, sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Esse é o domínio, que é o produto final do porquê Jesus morreu, para restaurar todas as coisas. É claro que todas as coisas serão restauradas depois do milênio, é claro. Mas já começou, irmãos, e nós sabemos que ele disse, ide curar enfermos. Ele disse, ide expulsar demônios. Se você impor as mãos sobre as pessoas, elas ficarão cheias do Espírito Santo. E Jesus multiplicava pães e peixes. Nós podemos ver que o Senhor, ele deixa muito claro. As coisas de Deus são muito simples e claras no Espírito. Irmão, para aquele que é espiritual, ele dirá amém. Ele dirá amém. É tudo muito simples e claro. Mas para a pessoa que está na carne, tudo é muito complicado. E tudo é muito dificultoso e contraditório. Você fala para as pessoas isso? Não, mas isso era só para os discípulos. Quando o último morreu, acabou. Cessou os dons. Ou diz, não, Deus cura, mas ele cura o que ele quer, se ele quiser. Às vezes ele quer, às vezes ele não quer. Esse é um Deus bipolar, é um Deus diferente, um Jesus que eles estão inventando. Ou Satanás pintou. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele se revela. Então muitas pessoas falam de Deus, mas nunca viram a Deus no Espírito, não tiveram um novo nascimento. Por isso eles não têm a revelação de Deus. Eles pregam segundo o que ouve de outros homens, ou segundo a sua carne, ou segundo o diabo. Porque não é o Deus misericordioso que ama curar enfermos. Não, esse que eles pintaram, ou que foi revelado para eles pelo capeta, né? Jesus diz ao Pedro, quem te revelou foi o Pai. Então, essas pessoas, elas pregam um outro Jesus, que não se importa se você está passando fome, que não se importa se você está doente, às vezes ele não quer curar, às vezes até é benção essa doença. Quer dizer, isto é um outro Jesus tão diferente do da Galileia. E por não conhecerem a Deus, eles combatem o verdadeiro evangelho e chamam isso de nova era, pensamento positivo. Eles não compreendem que estão combatendo contra o próprio Cordeiro, porque são cegos, são guiados pelo príncipe da potestade do ar. Eles são apóstolos do demônio, mas não sabem. Eles não podem imaginar, na mente deles, na sua soberba, na sua mente carnal, eles combatem tudo que for realmente Deus, pensando que estão fazendo um serviço para Deus. Até perseguem aqueles que pregam o evangelho e têm antipatia por eles. Agora, quando você tem a revelação de Deus, quando você limpa o seu coração e Deus começa a revelar a você, você vai ser desprezado. Deus diz, olha, só os profetas serão elogiados, serão praça pública terão o seu nome, homenagem, estátua, mas você será perseguido, odiado. Isso é uma marca, porque o evangelho verdadeiro nunca vai ser popular, porque ele vai chamar-nos para o arrependimento e a fé. E o homem não quer sair da zona de conforto. Ele é capaz de dar dinheiro, ele é capaz de congregar, de fazer obras sociais, mas arrepender-se vai custar tudo da sua alma. E o homem não quer entrar nesse processo. Isso para ele é algo assim inconcebível, né? Ele está acostumado no mundanismo, na carnalidade, no pecado, na vaidade. E de repente o Senhor quer fazer uma obra profunda. Poucos aceitam. Eu louvo a Deus pela tua vida, que eu creio que você aceita, né? Então, falar de abrangência da graça, abrangência da expiação, a abrangência do domínio para aquele que não tem revelação, lhe parecerá grande demais, utópico, né? Ou parecerá absurdo e até mesmo fantasioso. As pessoas, por não terem uma revelação interior que confirma, que testifica, não tem o trabalhar do Espírito, essas coisas lhe parecem loucura, né? Inoperantes ou até mesmo alta demais. O ser humano, desde a queda, está muito limitado em sua percepção, está muito limitado em seu ânimo, né? Na sua condição de obedecer. O ser humano está totalmente limitado, escravizado. Ele é apenas o esboço daquilo que Adão e Eva foram. Então, quando se pega vinho novo e coloca em odres velhos, estoura. Se você coloca esses valores, né? Essa nova vida, para quem não tem uma vida com Deus, isso lhe parece pesado demais, absurdo demais, exigente demais, né? Salgado demais. É claro que sim, porque vinhos novos em odres velhos não dão certo. É quando você nasce do alto e o Espírito Santo começa a trabalhar no teu coração e te mostrar, te convencer, abrir os seus olhos, que essa nova vida passa a ser realmente uma vida que é a vida que Deus nos deu. Isso aí passa a ser realmente algo realmente verdadeiro, entende? É totalmente assustador para aquele que não nasceu do alto os valores, a abrangência da graça. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, o que Ele disponibilizou, o que nós podemos fazer. Mas aí a pessoa substitui algo por humano.
sabe? Substituir essa nova vida espiritual por vou fazer o melhor que eu posso, desempenho humano, atividades humanas, entende? O homem no centro. Isto é substituído, porque o homem vê que isso é muito alto, então vou fazer o melhor que posso. Mas o melhor que pode não pode substituir o espírito. Isso é loucura. Quando falamos da abrangência da graça, da abrangência da expiação, da abrangência do domínio que nós temos agora em Cristo, isto realmente só para aquele que tiver uma vida com Deus, um trabalhar profundo do Espírito Santo durante muito tempo, para ter os seus olhos abertos e compreender isto. Este é um tema que realmente é o cerne, o centro do Evangelho, para que Cristo morreu e nos fez o seu povo. Essa vida que nós ganhamos é exatamente o motivo pelo qual Jesus morreu e ressuscitou, para gerar uma igreja santa, para gerar um povo através do qual Deus seja conhecido, para através do qual as obras do diabo sejam desfeitas. O diabo não se assusta com a religião que não desfaz as obras dele, né? Gerar um povo morno que envergonha o Evangelho, que até blasfema do Evangelho pelo seu desempenho medíocre. O diabo não se assusta com isto. Mas quando nós vemos a vida de Deus se manifestar em nós e através de nós, aí ele tenta combater. Através, primeiro, dos falsos crentes, né, dos falsos irmãos, e através da perseguição da carne, do mundo, do diabo. Mas em tudo isso somos mais que vencedores. Deus nos dá paz, Deus nos dá a sua proteção, Deus nos envia anjos, né? E nós podemos ver, meus amados, que esse tema, se a pessoa não tem vida com Deus, ela não entenderá, e se entender um pouquinho, né? Porque a pior coisa que pode acontecer é entender um pouquinho do Evangelho, um pouquinho de Bíblia. Isso é perigoso, né, irmãos? Temos que conhecer a palavra como ela é, a revelação do Senhor, não algo apenas mental, teológico, embora eu ame a teologia e acho importante estudarmos, mas às vezes é perigoso, dependendo do tipo de mestre, porque se for um cego guiando o cego, vai levar a pessoa apenas para a letra, ou seja, para informações a respeito, e não para um relacionamento. Então todo profeta que não está levando as pessoas ao arrependimento, à fé, a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus e com pessoas, ele é um falso profeta. Todo aquele que não está indo e confrontando o pecado, incentivando você a sair do ponto A para o ponto B, cada vez mais perto de Deus, cada vez mais frutífero, trabalhando nesse trabalhar doloroso para a carne, que é a exposição das obras da carne, é realmente combater as obras da carne. Quer dizer, isto é desgastante para a carne. E a pessoa, se ela for carnal, ela se afasta desse tipo de mensagem e prefere continuar carnal do que sair e desistir da esfera da carne e entrar na dimensão do Espírito, essa nova vida que o Senhor tem para nos dar, que vai substituir a vida antiga quando nós a renunciarmos. Então, quando nós renunciamos o pecado, o mundanismo, a carnalidade, Deus começa a retirar isso de nós. Isso leva tempo, é um processo. E nós somos salvos pela graça, não pela santificação. A santificação nos dará muito galardão, com certeza, e também vai fazer com que Deus ganhe vidas através de nós, pois uma pessoa carnal não ganha vidas, não dá bom testemunho, não é? Esse trabalhar é tão precioso que Jesus morreu para nos fazer pessoas espirituais. E a compreensão dos recursos, ou seja, a abrangência do domínio de Cristo na cruz do Calvário, será a qualidade do nosso ministério. Por exemplo, o ministério num púlpito tem a ver com a revelação que ele tem da abrangência do domínio. Se ele crê que Cristo destruiu as enfermidades, então ele vai orar sobre as enfermidades com autoridade, com fé, porque ele sabe que aquilo pertence ao cristão, ao corpo de Cristo, ao pão dos filhos. Mas se ele tem uma teologia doente, que Jesus não quer curar a todos, se ele tem uma teologia de que Deus não quer prosperar e tal, então ele vai orar aquela oração com açúcar: ó Deus, se for a tua vontade. E aquilo que você disse, se for a tua vontade e você não crê, Deus não fará. Deus faz aquilo que você crê, tem certeza. A fé é a certeza do que se espera. Se eu não sei o que eu espero, eu vou ficar esperando, né? Então é muito perigoso, porque se eu não compreendo a abrangência do domínio, o meu púlpito, a minha pregação, a minha vida cristã vai ser limitada. Aquilo que eu limitar na expiação de Cristo, aquilo que eu tiver uma revelação limitada do que Cristo fez na cruz do Calvário, será limitada a minha pregação e será limitado a libertação do povo. Igrejas nominais, né, que não expulsam demônio, não curam enfermos, nuvens sem águas. Então eles não creem nisto para essa era, então eles retiram esse trabalhar do Espírito Santo, porque eles não creem, eles não pregam, porque eles não pregam, o povo não recebe isto. O povo vai ali e não recebe, porque Deus fará através de você aquilo que você crê que Cristo fez na cruz do Calvário. Quer dizer, conforme a tua fé.
Então, uma pessoa que tem uma mentalidade limitada, uma entrega limitada, um relacionamento limitado com Deus, a pregação dele será limitada e a operação do Espírito Santo vai ficar de acordo com a fé daquele homem. Se aquele homem não crê que Deus cura, então não vai haver cura naquele ministério. Não vai haver libertação, nem provisão, nem prosperidade na vida daquelas pessoas, porque elas estão ouvindo um evangelho que Deus não quer, entende? Vai gerar conforme a fé deles. Eles estão crendo errado. Então eles estão limitando o Espírito Santo naquela igreja. Então, quanto mais limitado é o meu entendimento, a minha compreensão, a minha revelação de Deus, mais limitado vai ser o meu ministério. E mais limitado será o trabalhar do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Elas vão receber, conforme o sacerdote, assim o povo. Então, um homem cego, ele não consegue conduzir as pessoas para perto do Senhor, porque ele mesmo não está usufruindo disso. O lavrador é o primeiro a usufruir dos frutos. Então, nós vemos quantas pessoas que, por não terem uma vida no altar, não terem uma vida com o Senhor, a ponto do Senhor falar com elas, né? O Senhor disse, olha, se eles estivessem no meu conselho, lá em Jeremias, e me ouvissem, eles levariam esse povo ao arrependimento e traiu eles para mim. Então, não há, né, nesses pregadores um ouvir de Deus, mas sim um aprendizado mental com homens. Então, eles falam daquilo que eles ouviram falar, né? Mas não como Jó disse, antes eu conheci de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem e eu me arrependo até o pó. A vida de muitos pregadores é realmente estéril como uma palha seca, né? É apenas barulho, né? Não é realmente o assim diz o Senhor, não há realmente a virtude, a presença, a revelação. Isto é algo raro, infelizmente. Mas eu incentivo você, meu amado irmão, a não ser medíocre e não ser uma pessoa morna, mas ter um relacionamento com o Senhor e que permita Ele trabalhar na sua vida dia após dia e receber a palavra de Deus diariamente. O Senhor disse, se alguém deixa de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Você quer ver uma pessoa parar de ouvir a palavra genuína? Ela só vai na igreja buscar bênção, né? Ela é inimiga da cruz de Cristo, Filipenses 3, 18 e 19 ali. Nós vemos, amados, que nós temos que valorizar, e são poucas, mas temos que valorizar os púlpitos aonde se prega na unção e direção do Espírito, porque a palavra de Deus é rara, quase não se ouve mais a palavra de Deus. Quase a palavra de Deus não é pregada. A palavra que Paulo, Pedro e João pregavam, só essa vai produzir realmente pessoas que terão olhos e ouvidos espirituais abertos e que terão autoridade espiritual sobre as obras do diabo. Então, essa palavra tem que ser valorizada, irmãos. Uma igreja que não está misturada com maçonaria, uma igreja que não está misturada com política, uma igreja que não está misturada com vendas, né? Isso retira a revelação. O que faz com que o Espírito Santo se afaste de uma igreja e não tenha revelação, irmãos? Adultério na liderança, sem arrependimento, púlpito misturado com mundanismo, com calendário pagão, é culto das mães, é culto dos pais, é culto de Natal, com o velho Noel dando presente para as crianças. Quando a igreja ela se seculariza, se mistura com o paganismo, porque nós estamos no Kairos de Deus, não estamos no Cronos aqui, né? Porque a semana é Páscoa, o coelhinho vai dar ovo de Páscoa no culto, né? Porque agora se comemora o Dia das Mães, então hoje é dia de homenagem às mães. Quando a igreja começa a fazer isso, irmão, entristece o Espírito Santo, extingue o Espírito Santo. Deus não opera em igrejas seculares, igreja que tem venda, bazar, e tem lanches vendido, e retiro, pago, tudo. O que acontece? Quando começa muito comércio na casa do Senhor, Jesus fez uma zorraga e falou, olha, não faça da casa do meu pai um comércio. Ele não aceitou isso. Ele disse, minha casa não é casa de comércio, é casa de oração. Então, quer ver o Espírito Santo e cabode, a glória de Deus sair de uma igreja? Ela se mistura com mundanismo, ela se mistura com maçonaria, com política. Tem igreja que se fecha com político, irmão. Põe o político no púlpito lá e fecha a igreja. Todos têm que votar naquele. Não, irmão. Cada um vota quem quiser. A igreja pode até orientar, né, o melhor candidato, tudo, mas não pode ser imposto, né? Isto é uma coisa que entristece o Espírito Santo, extingue o Espírito Santo. Igrejas que têm venda, igrejas que têm pecado não confessado no púlpito, pessoas que estão ali no púlpito ali em fornicação, pessoas que estão ali no púlpito mentindo, sem arrependimento. Quer dizer, então a Bíblia diz, nem comais com esse tipo de gente, maldizente, sensual, ladrão. E aí o que acontece? Que quando a pessoa vai para a igreja e se arrepende, o Senhor purifica, irmão. Mas se a igreja não prega isto, então é um destemor, irmãos. Hoje a casa do Senhor, de muitos lugares aí, não é casa do Senhor, entende? É casa de comércio, casa de venda, casa de atividades humanas, entretenimento humano.
E ali o Espírito não abre os olhos das pessoas, não purifica o coração. Então a palavra não está sendo pregada ali, que está pregando é o homem, com a intenção gananciosa, com o intuito avarento, para despertar a avareza no povo também, né? E aí, quando você encontrar na sua cidade, irmãos, uma igreja que prega o evangelho genuíno, o evangelho da graça, da santificação, não saia diante dessa palavra. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens fugirão dessa palavra e procurarão mestres que alisem a sua carne. Eu me lembro uma vez que eu falei para o irmão que algo era pecado, né? E o irmão ficou brabo comigo. E aí foi para um outro irmão lá que era pastor, e o pastor disse, vai que Deus é contigo, e elogiou e deu tapinha nas costas. Então esse que é o bom, entende? Hoje as pessoas não querem se arrepender, elas querem apenas incentivo para continuar no pecado. E aí o irmão que incentiva o outro ao pecado, ele também é cúmplice e vai ficar cego. Você quer ver, irmão, você perder revelação espiritual, você fica curtindo post no Facebook de pessoas que estão contra a palavra de Deus. Você começa a incentivar o erro, você vai perdendo. O Espírito Santo não vai participar de um falso profeta. Se eu vou ali num post onde uma pessoa está fazendo algo que é contrário à Bíblia, contrário à palavra de Deus, e digo, parabéns, Deus é contigo. Tá? Se eu começo a incentivar o erro, o Espírito Santo se entristece e eu vou extinguir o Espírito Santo da minha vida. Porque o Espírito Santo está na minha vida para falar a verdade e falar que pecado é pecado. E quando eu começo a alisar o pecador por medo de perder membros ou para agradar amigos e incentivar o erro, o Espírito Santo sai. Você quer ver igrejas, irmão, que o Espírito Santo começa a sair de lá? É quando as pessoas não querem perder dinheiro, não querem perder dizimistas e membros e começa a pregar para agradar as pessoas e não ataca mais o pecado, não ataca o mundanismo e começa a dizer que isso é normal. Isto é realmente algo assustador hoje em dia, o que eu vejo. A grande maioria dos pastores, infelizmente, não tem tido revelação. Eu mesmo peço a Deus, Paulo pedia, Senhor, abrir a minha boca, me dá revelação. Eu preciso, eu não sei tudo, eu estou no meio do caminho. Sou muito imperfeito, irmãos, o pouquinho que eu aprendi, eu estou aqui compartilhando com os irmãos. Estou aprendendo junto, ninguém é mestre, nós somos todos alunos, professores, aprendizes, né? E eu me lembro, amados, que uma vez um pastor me telefonou e perguntou, o pastor, o que é que esse membro fez aí e tal, né? Que ele não está querendo mais e tal. Aí eu falei, fez isso, isso, isso. Aí o pastor falou assim, é só isso que ele fez? É por isso que ele está saindo? Quer dizer, aquilo que eu estava dizendo e mostrando na Bíblia para aquele pastor não tinha problema nenhum. Normal, tudo bem. Então, quer dizer, tem dois Espíritos Santos, irmão? Um que diz que nada a ver, tudo bem, e o outro que diz que isso é pecado. Ora, um dos dois deve estar equivocado. Se eu estou equivocado, eu sou um falso profeta. Eu vou para o inferno porque estou exigindo das pessoas aquilo que Deus não está exigindo. Né? Os homens verão a minha queda, porque Deus diz no Salmo 101 que aquele que usa de engano não ficará na minha casa. Então, se aquele pastor que diz que não tem nada a ver isto, tá certo, ele é um homem de Deus e eu não sou. Agora, se eu estou na unção e direção do Espírito Santo há 30 anos na madrugada buscando a Deus e Deus me falou que isso é pecado e aquele pastor falou que nada a ver, que tem, Deus, isso não tem problema, ele é um falso profeta e ele vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que aquele que tirar alguma coisa dessa palavra, o nome dele será tirado do nível da vida. Então, não pode os dois estar certos. Se alguém diz que isso é pecado, outro diz que isso não é pecado, um dos dois está equivocado. Se eu estou equivocado, ele está certo. Se ele está certo, então Deus está com ele, né? Agora, se Deus está comigo, essa palavra que eu estou falando é revelação do Espírito Santo, então vamos respeitá-la como palavra de Deus. Porque como é que eu posso estar cego, endemoniado e Deus está falando através de mim? Não. Se essa palavra aqui não é na unção e direção do Espírito Santo, então é demônio. Não é verdade, irmãos? Casa vazia tem 7, diz a verdade. Então, a Bíblia diz que aquele que recebe o Senhor, limpa a casa e não se enche do Espírito Santo, vem 7, não diz assim? Então, se o que eu estou falando é pelo Espírito Santo, meus amados irmãos, devemos receber isso com temor e com tremor, não como palavra de homem, mas como de Deus. Agora, se o que eu estou falando não é de Deus, você não pode ouvir os meus áudios, fugir de mim e dizer, olha, esse cara é louco, é fanático, ele vai cair, eu vou ver a queda dele. Então não pode ter neutralidade. Ou é ou não é de Deus. Isto, você tem que orar diante de Deus e buscar revelação. Um homem chegou diante de Jesus e falou assim, ô bom mestre. Ele falou, ei, o que você está falando? Bom é só Deus. O que ele quis dizer? Eu sou Deus, então eu sou bom, né? Aí o homem pegou e virou as costas e foi embora atrás das riquezas. O que ele está dizendo é que Jesus não é apenas mestre, ele é Deus, irmãos. Ele é bom porque ele é Deus. Se ele fosse mestre e não fosse de Deus, o que ele estava falando não era de Deus, então. Agora, se ele está falando é de Deus, então, né, meus irmãos? É muito importante nós compreendermos, meus amados irmãos, que esses elogios tapinhas nas costas não nos param.
E nós não vivemos por críticas nem elogios. Eu não estou nem aí com o que as pessoas pensam ou acham da doutrina que eu prego. Eu tenho que prestar conta e dobrar o joelho diante de Deus naquele dia por cada palavra que eu tenho dito. Agora, se o que eu estou pregando é da unção de Deus, diz lá em Daniel, bem-aventurado aquele que muito ensina, porque brilhará como as estrelas do céu. Então, se você está ensinando certo as suas ovelhas, se você é um canal fiel ao abrir a boca, é Deus que está falando na tua vida, você está alimentando as pessoas com as coisas de Deus. Você é um profeta da verdade. Agora, se você abre a tua boca e está falando coisas da tua cabeça, coisas do teu preconceito, coisas antibíblicas, então é um espírito imundo. É muito importante compreendermos, amados, que não há neutralidade. Todo ensino que não vem do céu vem do inferno. E nós precisamos discernir os espíritos. A Bíblia diz que nós precisamos discernir. Mais do que qualquer outro dom, hoje nós precisamos do dom de discernimento dos espíritos. Porque às vezes nós temos preconceito. Aquele povo lá teve preconceito que Jesus veio, né? Simples. E muitas pessoas têm preconceito. Ah, isso é opinião do pastor. Ora, se é a opinião do pastor é carne, se é carne é demônio. Não é verdade, irmão? Agora, se é palavra de Deus, aí não venha dar uma desculpa que é a opinião do pastor para continuar fazendo. Tem muita gente que prefere dizer, o que ele está pregando é a opinião dele. Por quê? Porque se eu aplacar minha consciência dizendo que é a opinião do pastor, eu posso pisar naquela palavra e continuar fazendo. Não é verdade, irmão? Se é a palavra do pastor, não importa, eu posso continuar fazendo. Porque é apenas a opinião do pastor. Agora, se for realmente Deus falando na boca daquele pastor, eu estou resistindo não àquele pastor, eu estou resistindo ao Espírito Santo. Aí é coisa séria. Porque se realmente é o Espírito Santo, eu não estou rejeitando a opinião do pastor, eu estou rejeitando a palavra de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos de discernimento do Espírito, que muitas vezes nós estamos indo contra o Espírito Santo, pensando que estamos indo contra a opinião do pastor. Quantos irmãos que já me deletaram no WhatsApp, pastor, na minha opinião, eu acho que não é nada a ver, e que tem, na minha opinião, isso não tem problema. Eu abro lá em Gálatas, né, capítulo 5, diz, irmão, mas isso é obra da carne, tá aqui. Não, mas eu não vejo assim, eu acho que isso não tem problema, tá vendo? Então a pessoa, ela diz, a tua opinião é essa, pastor, a minha opinião é esta, mas eu não estou expressando a minha opinião, eu estou mostrando a palavra de Deus. Mas as coisas espirituais são loucura para o carnal, então eu continuo orando, amando, intercedendo, mas a pessoa não vai aceitar, entende, amados? Isso é muito importante nós compreendermos que poucos vão aceitar, mas cabe nós falar a verdade e continuar falando a verdade, porque para isso Deus nos ungiu e nos enviou. Isto é, quando você pega Gálatas 5 lá e vê as obras da carne, aquilo ataca frontalmente as coisas que as igrejas acham normal. Festa julina, igreja contra igreja, time de futebol contra outra igreja. Você vai falar isso aí? Você fala, não, pastor, isso não tem nada a ver, é apenas um lazer inocente, né? A pessoa não consegue enxergar, porque ela não tem um espírito ensinando ela lá dentro. Então aquilo não faz sentido para ela, não é? E aí o que nós vemos, eu fico maravilhado, porque quando eu estava pregando Gálatas 5, alguns irmãos se voltaram contra mim, até disseram que isso nada a ver, que eu estava interpretando na carne. E nisso o Senhor falou para mim, olha, eu vou te mostrar que o que você está falando não é da tua cabeça, da tua carne, mas vem de mim, sou eu que estou falando. Aí eu pedi, Senhor, me mostre, porque eu não quero ser nem mentiroso nem ladrão. O que é ser mentiroso ou ladrão? Mentiroso é aquele que fala quando Deus não falou. E ladrão é aquele que não fala quando Deus mandou falar, né? Então, o mentiroso, ele acrescenta coisas na Bíblia da cabeça dele e diz que é Deus que está falando. E o ladrão tem coisa que está na Bíblia e ele não prega. Então eu disse, Senhor, me livre de ser mentiroso e ladrão. Se isso não tem importância que os irmãos estão fazendo e eu estou combatendo, eu estou errado, porque eles são inocentes, eles são justificados pelo sangue, o Senhor ama eles, então eu estou errado de pedir para eles isso, né? Agora, se é o Senhor, eu vou ficar firme, não importa que muitos se levantem contra mim, não é? E aí o Senhor falou, fica tranquilo que eu vou te mostrar que sou eu. Nisto, irmãos, lá nos Estados Unidos, nosso querido irmão pastor Danny teve uma parada cardíaca que foi terceiro céu. Irmãos do céu. Ele foi ao terceiro céu e Jesus apareceu para ele e falou assim, olha, eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Volta lá na terra, se reconcilia com o pastor Carlinhos, com a Gerados pela Graça, porque aquilo que ele estava pregando de Gálatas 5, diga para ele, sou eu que estou falando. Porque o pastor Danny, quando eu falei para ele, pastor, só quer ser pastor nosso nos Estados Unidos, esse negócio aí de camisa de futebol, competição, isso aí, música do mundo, nada disso nós podemos aceitar, sabe? E ele, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas não tinha revelação nessa área, não tinha ainda, né? Mas como ele era de Deus, Deus não o perdeu, né? Passou um tempo, ele ficou chateado comigo, até cortou o relacionamento, tudo.
E continuamos amigos, mas cada um na sua. E quando ele foi para o terceiro céu, Deus falou para ele: você está errado. Vai, se reconcilia, pede perdão e saiba que aquilo que o pastor Carlinhos está pregando em Gálatas 5 sou eu que estou falando. Irmãos, e eu falando com Deus, Deus mostra para mim que é o Senhor que está falando, que não sou eu, né? Porque eu quero ter certeza também revelada, né, irmãos? Não da minha cabeça. E, irmãos, o Senhor falou, essa semana alguém vai ligar para você e falar sobre isso. E, irmãos, naquela semana o Deni voltou do coma, ligou para mim e falou: pastor, eu quero te pedir perdão, quero reconciliar com a Gerados pela Graça, quero ser pastor de vocês, junto com vocês aqui nos Estados Unidos, com a minha esposa, né, com o filhinho dele, o Daniel, que é meu afilhado. E Deus falou que é Ele que está falando de Gálatas 5,19, ali das obras da carne, que realmente eu estava equivocado, e na hora ele foi reconciliado com a igreja, na hora ele foi perdoado, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. E Deus falou com ele, irmãos. E Deus falou comigo que naquela semana alguém ia me ligar e falar sobre isso. E ele me ligou lá dos Estados Unidos. Então, alguém lá do outro lado, irmãos, Deus falou com ele e confirmou. E alguém aqui dos nossos lados aqui continua dizendo que eu sou carnal, que eu estou errado, que eu estou falando coisa da minha cabeça, que é a minha opinião. E naquele dia vai prestar conta para quem, irmãos? Para Deus que está falando na minha boca, ou não é? Porque, irmão, sei, contra mim você já está perdoado. Mas se você for contra a mensagem que eu estou pregando, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Quando você diz que aquilo que o Espírito Santo está fazendo não é o Espírito Santo, isso é blasfêmia do Espírito Santo, não tem perdão. Você está indo contra o Espírito de Deus. Então é muito triste, irmãos, quando a gente vê que pessoas rejeitam a palavra e o Espírito. Irmão, rejeitar a mim pode rejeitar. Desprezar a mim pode desprezar, que eu perdoo na hora. Virar as costas para mim pode virar, que está perdoado na hora. Mas, irmão, ir contra a palavra que eu prego pelo Espírito Santo, né? Ir contra a revelação do Espírito Santo, irmão, isso me entristece deveras, porque eu sei que isso perde a salvação, né? Agora, o que eu tenho contra essas pessoas? Nada, absolutamente nada. Eu tenho dó, porque largar a palavra de Deus genuína, não misturada, sem venda, sem maçonaria, largar essa palavra por qualquer outra, irmão, misturada com mundanismo e carnalidade, é muito triste demais, irmão. É muito triste. Eu vejo, quando alguém sai de uma igreja e vai para uma outra melhor, eu fico feliz. Porque tem muitas igrejas melhores, né, irmão? Nós não somos os únicos donos da verdade, não somos melhor que ninguém, nós somos uma das igrejas. Gerados pela Graça é uma das igrejas que Deus fala. Deus também fala nas Gerados, mas não só nas Gerados, tem muitas igrejas de Deus. E se alguém sai de uma igreja e vai para uma melhor, eu fico feliz. Eu fico feliz porque vai crescer, vai produzir, mas quando sai da palavra de Deus, irmão, que vai para o comércio, que vai para mundanismo, eu fico triste porque isso é um retrocesso. É como voltar para a lama, né? Então nós somos salvos para avançar, progredir, crescer, frutificar, não para sermos mundanos e carnais. E é muito triste ver pessoas que já foram cheias do Espírito Santo, hoje não são mais. Não são mais. Então que eu e você possamos cada dia mais ser cheios. Irmãos, eu quero ver você cheio. Isso é prioridade. Eu vou falar mais sobre isso nos estudos sequentes, que ser cheio do Espírito Santo é a primeira coisa e mais importante. Porque se você for cheio do Espírito Santo, Deus vai falar com você. Deus vai confirmar a mensagem. Deus vai mostrar o espírito do pregador. Deus vai mostrar se a mensagem é ou não é dele. Mas quem não tem, não está cheio do Espírito Santo, irmão, lhe parece loucura, lhe parece sem sentido, lhe parece cara demais, vou procurar um evangelho mais barato, da porta larga. Então é muito triste, meus amados, ver pessoas errando e outras incentivando. Quantos que vão lá no post das pessoas, às vezes, irmão, que estão fazendo coisas que desagradam o Senhor, diz aí, parabéns, Deus é contigo, faça isso mesmo, incentivando o erro, irmãos, ajudando as pessoas a continuarem erradas. Isso entristece, e isso vai custar caro, com certeza. Ninguém zomba de Deus, ninguém brinca com Deus. Então que eu e você possamos incentivar o que é certo, irmão. Vamos incentivar aquilo que é de Deus. Vamos dizer amém para aquilo que é do Espírito. Mas agora não vamos dizer que tal festinha julina, que benção. Não é benção não, irmão. É mundanismo. Não vamos dizer não que música do mundo não tem problema, que é apenas arte. Não é arte não. O mundo jaz no maligno. Então as pessoas hoje em dia perderam, irmãos. Muitos perderam o Espírito Santo de vista. E estão sendo guiados pelo príncipe da potestade do ar. Cabe a nós compadecer, orar, e quanto a nós perseverar, como de Josué e Caleb, né? Nós podemos dizer, caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não impede a mim. Vamos ficar na porta estreita, vamos ficar na simplicidade do Evangelho, vamos continuar chamando o pecado de pecado, vamos continuar consagrando, orando, jejuando, buscando a Deus de madrugada e não achando que é melhor do que ninguém, porque nós não somos melhor que ninguém. Nós somos de pé pela misericórdia e graça de Deus.
Nós não somos melhor do que ninguém, irmãos. Nós temos uma palavra que Deus tem nos dado e zelamos por ela e pregamos ela. Mas nós também precisamos mudar muito, porque nós não somos melhor do que ninguém. Nós também precisamos de arrependimento, de conversão, de santificação todos os dias. Estamos aí nos agarrando no Senhor e buscando e querendo que as pessoas também sejam salvas em várias denominações boas que tem no Brasil e no mundo. Não tem só a igreja mundana, não. Tem o remanescente, tem muita gente de Deus, tem muito pastor de Deus, mas tem muito também que não é. E isso a gente pode perceber pelas escolhas, palavras, postagens, atitudes. E isso é triste demais, irmão. É triste ver o estado da igreja brasileira, é triste ver os púlpitos, as mensagens, não tem nada a ver com o Espírito Santo. É um outro espírito que está enganando as pessoas. Em banho-maria, mornos, irmãos. Igrejas que geram bastardos, mornos. Igreja que tiraram a palavra verdadeira e que as pessoas deixaram de ouvir a verdade para ouvir o canto da sereia. Mas quanto eu e você, vamos ficar aqui no Evangelho da Graça até o fim e que Deus nos dê mais revelação para compartilhar com os irmãos, porque tudo que Deus me der eu quero compartilhar com você gratuitamente. Mateus 10:8 diz, de graça receber, de graça dai. A nossa igreja não cobra nada, não cobra nem dízimo e não temos problema financeiro. É uma igreja que tem sido prosperada, uma igreja que o povo tem sido abençoado, porque em Atos diz assim que cada um dá conforme propôs no seu coração, colocava tudo aos pés dos apóstolos. Isso também está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, que Deus nos dará sempre, em tudo, para toda boa obra. De 2 Coríntios 8, 9, que nós somos prósperos pelo sacrifício de Cristo. Cristo se fez pobre, por isso nós somos prósperos. Nós não damos para ser prósperos, nós já somos prósperos, já somos abençoados, já somos salvos. Isso não tem a ver com dinheiro. O dinheiro que nós damos tem galardão, ajuda a obra de Deus a crescer, mas não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com devorador, com a lei, com o Antigo Testamento. Nós somos filhos, herdeiros, somos família, somos corpo de Cristo, tudo nos pertence. Temos crédito diante de Deus gratuitamente, ilimitado pelo sangue de Jesus. Não precisa dar um centavo para ser abençoado, nós já somos, mas nós contribuímos porque Deus nos dá gratidão, alegria, amor pela obra de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço, amados. Eu sei que você foi tocado por essa palavra e vai poder repartir, compartilhar ela com outras pessoas ou pregá-la na sua igreja como se fosse sua, porque essa palavra não é minha, vem do Senhor, não tem direitos autorais. Portanto, você pode pegar todas as mensagens que você vê geradas pela graça e pregar como sua. Se você fizer um texto, pode colocar o seu nome, não importa, porque isso não é nosso, isso vem do Senhor, isso vem de graça, isso continua sendo gratuito para sempre. E o Senhor tem abençoado a minha vida. Eu quero agradecer você por ter tido a paciência de me ouvir nesta mensagem que eu estou passando aos irmãos. Um grande abraço, Jesus te ama e eu também, em nome de Jesus.